E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, escuta aqui com o tio aqui, tá? Porque o Kuroda, ele fez uma reuniãozinha, tá? E a mídia japonesa, ele meio que fez uma coberturazinha básica, tá? Disso aí, porque a economia afeta todo mundo 100%. E nisso já dá para você sacar como é que vai ser a tendência do Japão pelos próximos, pelo menos 3 meses, tá? Porque é de acordo com essa reunião que foi feita aqui, é uma reunião trimestral. Então vem com o tio aqui, tá? Só para você ter uma ideia do que a mídia está falando, ó. 日銀の黒田総裁は支店長会議でリスク要因として新型コロナウイルスや資源価格の動向などを挙げ、日本経済をめぐる不確実性は極めて高く、金融・為替市場の動向や経済 物価への影響を十分注視する必要があると指摘しました。 Tá bom, né? Senão o YouTube me come com farinha. Então já dá para você ter uma ideia, para você que entendeu o japonês, do que está acontecendo. Se você não entendeu, vem com o tio aqui que o tio vai explicar para você mais ou menos, tá? Em uma reunião dos gerentes de agências realizado aqui no Japão, o governador, eles falam governador, tá? Dependendo da tradução, mas é o presidente do Banco Central Japonês, do BOJ, o Kuroda. Kuroda enfatizou a ideia de dar continuidade às atuais medidas de flexibilização monetária em larga escala, dizendo que as incertezas sobre a economia japonesa, como o coronavírus e as tendências de preços e recursos estão extremamente voláteis. Então já dá para você ter ideia que para ele isso aí pode ser que caia a qualquer momento. Então o que ele quer? Ele quer manter a inflação alta de qualquer maneira, tá? Então já deu para você sacar. O Banco do Japão realizou uma reunião trimestral dos gerentes de agências na sede de Tóquio, com a presença dos gerentes, né, no caso, de todo o país. Então você vê que foi uma reunião assim massiva, pegou todo mundo do Japão ali, dos gerentes regionais de todo o Japão, e levou para Tóquio, ó, o pau vai comer assim. Entre eles, Kuroda disse sobre o status atual da economia. E existem alguns movimentos de enfraquecimento, não vi aonde, tá? Mas tudo bem. Mas a tendência está aumentando. Quanto às perspectivas para os preços, para já, no caso agora, né? O índice de preços ao consumidor, excluindo os alimentos frescos, deve se manter em cerca de 2% face ao ano anterior, devido ao impacto da subida de preços da energia e dos alimentos. O imposto e o efeito dos preços enfraquecerá com o tempo e a faixa positiva diminuirá. Tá? É aquela velha história. Como é que eu vou explicar? Ele tira os alimentos frescos porque existe uma volatilidade nos preços muito alta nesse ponto. Igual, por exemplo, o Japão agora é época de chuva. Por mais que fale assim, passou a temporada de chuva. Entre aspas, tá? Porque você vê que todo final de tarde, entre aspas, costuma dar aquela chuva de guerrilha aqui no Japão. E dependendo da chuva que der, alaga. Tanto que saiu uma reportagem que Kobe ficou debaixo d'água. Alagou Kobe. Então é aquela velha história. Tem muita parte de alimentos, se dá uma chuva desse jeito, ele estraga aquela plantação. E o que acontece? Vai ter menos oferta daquele produto e vai ter a mesma demanda ou maior por aquele produto. Então o que acontece? Alta dos preços. Então vai ficar naquele sobe e desce dos preços. Por isso que eu sempre expliquei no canal aqui, entre aspas, tá? Igual, por exemplo, uma pessoa que ela é um trader, tá? Ela faz investimentos nas bolsas de valores, mas dependendo do investimento, igual, por exemplo, se for numa plantação, se for no tipo de suco de laranja, num algum tipo de hortaliça, seja lá o que for, ele fica atento ao tempo. Porque se ele vê assim, em tantos dias vai estar tempo bom, beleza, ele vai lá e aplica. Se ele vê assim, vai dar temporal em 4 dias seguidos, ele já não vai aplicar ali. Porque se der temporal 4 dias seguidos, pode ser que danifique a plantação. E nisso, o que acontece? Aquele investimento que ele vai fazer ali vai para o buraco, vai ralar abaixo, ele vai perder dinheiro. Então, dependendo
da situação, você vê que até o tempo influencia. Então, por isso que o Japão corta essa parte de alimentos frescos. Só que o Kuroda, ele está imaginando o seguinte: a guerra acabou hoje e amanhã os preços vão cair. Não é assim que a coisa vai funcionar. Parece que o Kuroda ele fugiu da escola na parte de estatística. Igual ele fala assim, vai se manter o preço em cerca de 2%, né, daqui para frente. Não vai. Com a alta da inflação que está tendo, se já não está na casa dos 3%, eu não falo nada. Por que eu falo isso? Mais de 15 mil itens normais de supermercado já subiram de preço. Combustível está subindo de preço. O gás está subindo de preço. Como é que o cara me afirma que vai se manter cerca de 2%, se 2% estava alguns meses atrás ainda? E houveram certos aumentos. Então, o que é isso? Isso é gradativo. Não houve um sobe e desce para poder se manter no 2%. Só subiu. E aí? Então, por isso que eu falo, isso aí é conversa para boi dormir. Tá? Então, tome cuidado com o seu dinheiro daqui para frente. Porque a desvalorização, eu não digo do iene, mas da sua capacidade de comprar aqui no Japão vai diminuir cada vez mais. Tá? Kuroda citou o coronavírus e as tendências nos preços dos recursos como fatores de risco. Fator de risco para ele que quer manter a inflação nos 2%. Tá? Ele enfatizou a ideia de continuar a política de flexibilização monetária em larga escala. A partir daqui, presta bem atenção. Faz até assim com a orelha para poder escutar melhor o tio. Por que eu falo isso? Ele reiterou a ideia de adotar flexibilização monetária adicional, caso necessário. Então, se ele suspeitar que vai começar a baixar os preços no Japão, ele vai tomar certas medidas, que eu não sei quais são, para poder desvalorizar ainda mais o iene em relação ao dólar, para não deixar a inflação cair. O que isso significa? Que pelo menos até nesses próximos meses, a tendência do iene é subir cada vez mais. Tá? Depois que o Kuroda ele fez esse pronunciamento, só para você ter ideia, o iene em relação ao dólar chegou a 137,17. Então você vê que, de acordo com o que ele fala, dá uma volatilidade no mercado, que dá uma desvalorização no iene, que a coisa só tende a subir. Então, fica aquela velha história, tá? Você vê que as companhias aéreas já anunciaram aumentos, tá? E não é o aumento do combustível por causa do petróleo, são sobretaxas que eles estão colocando. Eu trouxe a matéria aqui no canal. Claro que pouca gente viu, porque o canal é pequeno, né? Então é aquela velha história, só youtuberzinho falando. Beleza, eu havia anunciado, depois algumas mídias anunciaram também. Então tem muita coisa aí que, como é que é? Mídias japonesas, tá? Nem cito as brasileiras. Não quero nem confusão com ninguém, como é que se fala. Mas nesse ponto, então você vê que eu estou trazendo algumas tendências, né? E algumas tendências estão se batendo aí. Tanto que essas outras mídias japonesas que reportaram, não foi por causa do meu canal não, tá? Mas viram que a coisa degringolou, tá? Nessa parte de passagens, nessa parte de um monte de coisa. Então, se você pretende vir para o Japão trabalhar, eu sugiro que acelere o passo, tá? Por quê? Para você não amargar mais aumentos que vai ter por aí. Isso vai aumentar ainda mais o seu, como é que se fala? O seu custo para vir para o Japão, igual no caso do financiamento. Passagens mais caras, empreiteiras não vão querer perder e etc. Isso por um lado, tá? Por outro lado, você vai ter que fazer a sua preparação aqui no Japão para o inverno. Você vai ter o dobro do gasto, porque você vai ter que comprar, dependendo, aquecedores, galões, roupas de frio, casacos e etc. para preparação para o inverno. Então você vai ter menos tempo para fazer a sua preparação e mais gastos. E com menos poder aquisitivo para você poder comprar esse tipo de coisa,
seu poder de compra de comida diminui. E aí? Tá. Então, tem certas coisas que melhor agilizar daqui para frente. Para quem veio no final da primavera, que é a melhor época que eu acho para vir para o Japão, para quem vem a trabalho, tem o final da primavera, o verão inteiro e o outono para se preparar para isso. Então ele ganha tempo, ele consegue pagar a passagem dele, o financiamento dele, consegue pegar uma grana para você investir no inverno. No outro ano não, porque você já comprou certas coisas, você não vai precisar de gastar no outro ano, a não ser que você seja um puta de um consumista que você precisa comprar roupas novas todos os anos, caso contrário, não. Então tem certos pontos que as pessoas não se atentam para isso, e chega aqui e passa certa dificuldade, coisa que não há necessidade de se seguir certos cronogramas para investimento. E aquela velha história, investimento que eu falo não é só para você girar o seu dinheiro, tá? Esse investimento eu falo assim, em você, para você ganhar seu tempo, para você ter seu conforto aqui no Japão. Mas isso vai de cada um. Eu sei que muita gente não gosta do que eu falo aqui no canal, porque eu falo umas coisas meio rasgadas. E nisso fala assim, é só um youtuberzinho falando. E nisso o canal não cresce. Mas se você parar para analisar, você verá coerências no que eu falo. Aí vai de cada um, tá certo? E se você não é inscrito no canal, para você inscreva no canal, deixa seu like, se puder já clica lá para não esquecer, e clica no sininho para poder receber notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação a Japão, para você ficar sempre bem informado, para não ser pego de calças curtas, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!